Turma, hoje nós vamos aprender um pouco sobre figuras geométricas, planas. E onde que encontra esse conteúdo? Você vai encontrar aí na página 178, quase no final do nosso livro 4, certo? Na página 178, tem essa imagem que você está observando na telinha. Imagem de prédios e casas. Ou seja, ao nosso redor, no meio no qual vivemos, existe várias formas. Ou seja, a porta tem um formato de quê? De retângulo, a mesa é outro formato, E nós estamos rodeados de formas geométricas, de figuras geométricas, certo? Na página 179, tem aí um desenho, que é o mesmo da telinha. Aí diz o seguinte, que o ilustrador fez uso de algumas figuras geométricas planas. Vamos entender figuras geométricas planas, que você já deve conhecer. E quais são? Dá para observar aí. São triângulo, o quadrado, o que mais? O retângulo e o círculo. Essas figuras elas são encontradas por linhas, ou seja, elas são contornadas por linhas retas ou curvas. Mas eu não estou entendendo nada. Calma, vamos já verificar direitinho os lados, o que é figura plana, certo? Vamos entender mais para frente. Na página 180, você pode me acompanhar, onde nós temos imagem de retângulos, temos imagem de triângulos e quadrados. Tá bom, ok. Os de cima são os triângulos. Aqui o nomezinho ficou apagado, mas dá para você perceber no seu livro. Esses aqui eu tenho um conjuntinho de triângulos. Perceba que os triângulos eles são formados por 3 linhas retas e fechadas, certo? As linhas elas não fazem curva, elas são retas, fechadas, porque aqui tem um pontinho, já faz, já forma aqui com o outro, já fecha aí com o outro, elas não ficam abertas. E 3 lados, um lado, 2 lados, e aí 3 lados. Os triângulos, 3 lados, certo? Retângulos. Observe que o retângulo, muita gente confunde ele com um quadrado, Só que o retângulo, ele tem 4 linhas retas e fechadas, certo? 4 linhas, cada pedacinho desse aqui é uma linha, certo? Aqui uma linha, outra linha, e aí sucessivamente. Percebe-se aqui que o retângulo possui 4 lados, certo? Parecido com o quadrado, que também possui 4 lados. Só que esse retângulo ele possui 4 lados diferentes, medidas diferentes. Os lados não possuem medidas iguais, certo? Diferente do quadrado aqui, tá? Essa figura geométrica, quadrado, ela possui 4 lados iguais, Mesma medida que eu tenho aqui, eu vou ter desse outro lado e aí sucessivamente. Bem embaixo tem um enunciado que diz o seguinte: assim como os retângulos, os quadrados também têm 4 linhas retas fechadas. Porém, neles as 4 linhas são da mesma medida, aquilo que eu falei para você. Medida igual, Mesma medida. O quadrado é um tipo especial de retângulo. Continuando na página 181, nós vamos ter aí os círculos. E os círculos, eles são partes de uma superfície plana, delimitada por uma linha curva, ou seja, já é diferente das demais, que possuem uma linha reta.
aí já faz curva. Reta seria essa, não tão reta, mas praticamente assim, né? E essa aqui já fica curva. E essa linha curva chamada circunferência, né? Um círculo aí. Paralelogramo mais abaixo, você pode estar acompanhando aí na tela e no seu livro. Os paralelogramos, o nome está um pouquinho complicado, também apresentam 4 linhas retas. Você pode observar, cada linha dessa, aí contando tudo, forma aí 4, certo? Linhas retas fechadas. São figuras em que as linhas opostas são paralelas, isto é, se continuarmos riscando as linhas retas que formam os lados, as linhas opostas não se encontrarão, certo? Os quadrados e retângulos também são paralelogramos. Na página 182, tem o exercício, primeira questão, irei realizar a leitura. No texto anterior foi explicado que o quadrado e o retângulo também são paralelogramos. Com base nessa informação, converse com um colega e procure encontrar uma explicação para essa afirmação. Depois compartilhem o que pensaram com os demais colegas. Aí, vamos lá, a resposta está na telinha para você. Os quadrados e os retângulos, eles têm 4 lados, certo? Assim como os paralelogramos. Além disso, tanto no quadrado quanto no retângulo, as linhas opostas são paralelas, né? Uma ali ligada à outra, como ocorre nos paralelogramos. Eu coloquei para você observar, diferenciar o que é um losango, quadrado, retângulo e um paralelogramo. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte: qual das 4 figuras seguintes você retiraria para que as restantes formassem um grupo de figuras com alguma característica comum? Circule e justifique sua escolha. Aí você vai retirar uma, você tem 4, você retira uma, e você forma aí um grupo com essas que você deixou, e você vai escrever uma característica comum entre todas elas. Vamos para a terceira questão. A terceira questão está na telinha. A segunda questão é bem fácil. A figura geométrica já está lá, certo? É só dar uma observada, ter calma e responder. Na 183 tem a terceira questão. Você vai observar atentamente a ilustração. Pinte de azul os quadrados de verde, né? Pinte de azul os quadrados, desculpa. Eu li, por isso que é bom respeitar a pontuação. Você vai pintar de azul os quadrados, ok. De verde, triângulos. De amarelo, os círculos. Como você pode observar, tem toda uma ilustração. Já está com a indicação de que cor irá pintar, certo? Verde aqui. Tudo que for verde, triângulo. Tudo que for triângulo é verde. Quadrado de azul e amarelo os círculos, certo? Essa daí também está bem fácil. Vamos para a quarta questão. Quarta questão diz o seguinte: a seguir estão representadas 4 figuras planas. Identifique-as e escreva o nome que melhor define cada uma delas. Ou seja, você vai escrever o nome de cada uma, já tem aí na telinha o nome delas. Tem aí triângulo, retângulo, círculo e o quadrado, só escrever abaixo. Aí eu coloquei uma sugestão, não é obrigatório você escrever a minha sugestão, certo? Mas tem tudo a ver, mas se você tiver outra sugestão, você também pode estar incluindo aí. De acordo com as características comuns que apresentam, escreva que critério você usaria para separá-las em 2 grupos. Digamos que
Temos 4 figuras geométricas e você vai formar grupos. Ou seja, de acordo... Sendo que as características dessas figuras geométricas sejam comuns, né? E tem que formar 2 grupos. Aí a sugestão foi o seguinte: um dos grupos é formado por retângulos, quadrado e triângulo, enquanto o outro é formado por figuras que não têm 4 lados. Certo, essas figuras que não têm 4 lados seria o triângulo e o círculo. Um grupo, e aqui o retângulo e o quadrado, outro grupo. Aí formei 2 grupos e escrevi uma característica. Essa daí, uma sugestão muito boa. Vamos para a página 184. A 5ª questão, na página 184, diz o seguinte: não são apenas quadrados, retângulos, triângulos e paralelogramos que têm lados retos. Há muitas outras figuras com essa mesma característica. Em cada uma das figuras seguintes, conte o número de lados e indique esse total nas colunas. Você irá contar, certificar se está tudo ok, quantos lados cada figura tem e colocar aí embaixo. Conta 1, 2, 3, 4, 5 lados, 6 lados, e irá colocar aí na figura correspondente. Essa é bem fácil, eu coloquei na telinha, né, para você não se perder e ficar mais fácil. Vamos aí para a 6ª questão na mesma página. Faça uso de uma régua e produza as 2 últimas figuras da atividade anterior. Então, as 2 últimas figuras da atividade anterior está bem aí, né, bem próxima da 6ª questão. Aí eu resolvi colocar logo a foto para você visualizar. E aí é só ligar os pontinhos, tá, gente? Ligue os pontos dados com linhas retas. Você vai ligar os pontinhos e irá formar certinho as 2 últimas figuras. Depois, se você quiser pintar, fica a critério. Vamos para a 7ª questão na página 185. Observe com atenção uma das obras do pintor Cândido Portinari. Aqui, certo? Essa imagem que você tem que perceber. Essa aqui do garotinho. Observe na calça do garotinho como é que tem a sincronia aí, certo? Tem um quadradinho Saiba Mais que você pode dar uma lida e conhecer um pouco mais sobre o artista. Aí eu vou para a página 186, onde tem atividade para pôr em prática aí. Veja que a calça do menino na pintura apresenta um mosaico feito com quadriláteros, né? Figuras aí com 4 lados. Que são figuras de 4 lados. Vários mosaicos podem ser criados partindo de um padrão em uma malha quadriculada. Com base nessa ideia, complete os próximos mosaicos seguindo o padrão apresentado. E aí você tem 2 padrões, certo? Tem aqui do azul e tem aqui do verde. Laranja, tanto faz. São os 2. Aí você vai seguir, pegar o seu lápis de cor, essas 2 cores aí, e vai seguir aí pintando, certo? De acordo com o que já tem no livro. Só finalizar. Vamos para a página 187, na 8ª questão. Agora você é o artista. Crie um belo desenho com as formas geométricas apresentadas a seguir. Nós temos 4 imagens, 4 imagens de formas geométricas, certo? Que são essas que estão aí na telinha, mesmo que está no livro de vocês. Cada um de vocês irão criar um desenho, uma paisagem, um boneco, um palhaço, uma pessoa, não sei. Você vai usar sua criatividade e irá criar esse desenho aí, certo? Tem uma regrinha. Você poderá utilizar somente essas formas, porém poderá repeti-las quantas vezes quiser. Lembre-se de colorir seu desenho, de dar um título para a sua obra. Você vai desenhar, você pode
poderá repetir e vai dar um título aí para sua obra, para o seu desenho, ok? Então é isso tudo.